Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, no poderoso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, estamos nos encontrando aqui, ao redor da mensagem da Bíblia. Ambas são a mesma coisa para nós, ambas são a voz de Deus para nós. Hoje eu quero meditar um pouco na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo, sobre este grande segredo que nós carregamos em nosso coração, que é o lugar secreto onde Deus escondeu o seu povo e onde ele está sendo alimentado. Esse lugar secreto, evidentemente, que não é no cume de uma montanha, nem no interior de uma caverna, não. Esse lugar escondido é em Cristo. Veja, nosso alimento secreto é essa mensagem revelada, os nossos olhos abertos para ver a manifestação do Filho do Homem. E essa mensagem é para nós o pão, essa mensagem é o alimento, essa mensagem é o corpo, palavra do Filho do Homem, que nós estamos nos alimentando. Nós não queremos nada falso, nada fabricado, nada manufaturado e nada que seja de interpretação humana, nada de filosofia, nada de teologia, apenas a pura palavra de Deus, haja visto que o justo da sua fé viverá. E fé é a revelação vem através da palavra, a palavra genuína, verdadeira, a doutrina dos apóstolos e dos profetas. A verdadeira igreja ela está fundamentada sobre a doutrina apostólica e profética. E esta é a grande verdade para os nossos dias. Veja, a verdadeira igreja seria uma noiva virgem para a sua palavra, a exemplo de Maria. Veja, ela seria virgem porque ela não conhece nenhum credo, nenhum dogma, nada. Ela apenas vive do assim diz o Senhor que está na Bíblia e na mensagem. Tudo demais é falso, é desprezível, é mentira. Não tem vida. A única coisa que tem vida é a palavra de Deus. A mensagem são 7 trovões. Dentro da mensagem está o Espírito de vida, da qual disse Jesus: minhas palavras são Espírito e vida. Agora, todos nós sabemos que nós estamos esperando o tremendo batismo com o Espírito Santo, que infundirá na igreja essa plenitude do Espírito Santo, trará a fé perfeita, a fé para o arrebatamento. Veja, a verdadeira igreja, ela está exemplificada, tipificada em Abraão e Sara. Veja, aquele anjo que veio a Abraão é o mesmo Deus, a mesma divindade que apareceu aqui em carne humana através do profeta de Malaquias 4. Veja, esse é a divindade, esse é o Espírito Santo, esse é Deus mesmo. Veja, a divindade que veio se corporizar através do seu corpo, que é a igreja. Veja, a divindade, Deus em forma de Espírito Santo, como ele estava dentro daquele ser que visitou Abraão lá na tenda. Então, estamos agora esperando. Nós não vamos cometer o mesmo erro que a primeira Eva cometeu, tampouco que a segunda Eva cometeu em Nicéia, ou seja, de não esperar até que o Espírito Santo venha sobre nós. Então nós estamos aqui, aguardando a última chuva, que é chamada pela Bíblia da chuva seródia, ou seja, a chuva para a colheita. Essa chuva é o derramamento do Espírito Santo, e ele vem através do ensinamento. Veja, o ensinador de justiça de Joel capítulo 2. Veja, esse poderoso Espírito Santo que tomará essa palavra e a vivificará. Veja, e ele fundirá a igreja com a divindade, a igreja e Deus, sendo um só, marido e mulher, voltando para a eternidade, indo agora para o Éden restaurado. Enquanto nós aguardamos essa chuva, nós estamos nos alimentando da mensagem, veja, da farinha e do azeite misturados pelo Espírito Santo, formando o pão da vida. Veja, 1 Reis capítulo 17, veja, a figura que ilustra exatamente os nossos dias. Veja, lá havia uma seca generalizada, a chuva só viria pela palavra de Elias. Veja, ele trouxe a seca, também traria a chuva. E veja, lá fora havia mortandade por toda parte, o agronegócio
estava arruinado, não havia pecuária, não havia lavoura, não havia suinocultura, não havia nada. Veja, muitas mortes, muitas viúvas. Veja, a tal ponto que Jesus, falando aos fariseus sobre aquele dia, Jesus disse: havia muitas viúvas nos dias de Elias, mas somente uma ele foi enviado. Veja, e essa viúva, ela tinha o mesmo calibre de Elias. Ela tinha a mesma feitura, ela era obra feita, ela era construída, criada pelo próprio Deus para receber Elias em sua casa. E ela está representando a verdadeira igreja para essa hora. Veja, Deus calcula o tempo, calcula o dia, calcula os minutos e os segundos para mandar Elias até a casa dela. Veja, ela havia se valido da penúltima porção de farinha e de azeite. Veja, seu filho já estava fraco, ela estava fraca, e ela ia fazer ela ia se valer da última porção de azeite e de farinha para fazer o último pão. Então ela vai lá fora, busca 2 gravetos. Veja, e no estilo indígena, ela coloca aquilo em forma de uma cruz, e sobre aquilo ela faz o fogo e coloca ali o seu artefato para assar o pão. E quando ela vai lá buscar a lenha, ela encontra um desconhecido na porta, alguém que ela nunca viu. E esse desconhecido passa a falar com ela. Logo ela percebeu que era um profeta. E ele ordena que ela fizesse um pão para ele primeiro. Isso parece crueldade, parece algo impróprio ao homem de Deus, mas ali estava algo que Deus queria mostrar para nós. Ela vira o calcanhar e vai para dentro fazer o pão. Quando ela sai para fazer o pão, ela ouviu o trovão. Da panela, a farinha não vai acabar, e da botija, o azeite não vai secar. Veja, ali estava a igreja verdadeira, colocando a palavra em primeiro lugar, e depois vendo o milagre do poder criativo que sai da boca de Elias para sustentar a Elias em meio ao juízo. Nós já estamos em meio ao juízo. Desde o dia que o profeta jogou aquela pedra ao ar, veja, e logo depois teve um terremoto que quase afundou o Alasca, o julgamento começou sobre a terra. Porque Jesus havia aparecido em 63 com a peruca branca. Em 64, o 7º anjo lança a pedra ao ar. Logo, um grande terremoto para vindicar, Apocalipse 16. Veja, o anjo jogou a sua taça ao ar e houve um terremoto. Veja, vindicando a palavra. E a partir de então, terremotos e mais terremotos, vulcões, guerras, rumores de guerras e mais do que isso, pragas. Nós já estamos em meio às pragas do 4º selo. Veja, a fome está se aproximando. Veja, decadência por toda parte, decadência moral. Os dias do Sodoma e os dias do Gomorra, de acordo com a profecia. Mas a igreja já está no lugar secreto. Ela já está escondida em Cristo e ela está se alimentando de um alimento secreto. Nós temos um alimento secreto, nós temos um alimento para a transformação dos nossos corpos, nós temos um alimento que vai nos transportar desse velho mundo para o novo mundo. Nós temos a palavra falada para gerar a verdadeira noiva de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 12. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Eles iam morrer de inanição, dormindo. E Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Agora aqui está a minha ênfase. Até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Veja, que chuva nós estamos aguardando? A chuva seródia, a chuva da colheita, o poderoso batismo com o Espírito Santo, que já foi profetizado na mensagem, a palavra falada e a semente original, parte 1 e parte 2, e em demais mensagens.
Veja, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha se não acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Muito bem. Então nós temos aqui a mensagem alimento espiritual em seu devido tempo. Nessa mensagem, o Umbanda fala do dia em que o Espírito mandou ele virar a foto para a direita, aquela foto da constelação com os 7 anjos, fotografada em 63. Ele diz assim no parágrafo 85, certo dia, virando-a para a direita, olhando, ali estava Jesus Cristo, tão perfeito quanto Hoffmann o retratou. Encontrava-se ali de peruca branca, olhando em direção à terra, mostrando que ele é a autoridade suprema, os céus o declaram, a Bíblia o declara, a mensagem o declara, tudo de igual modo. Autoridade suprema de peruca branca, vê-se sua barba preta embaixo. Muitos de vocês viram a foto, nós a temos ali atrás. Apenas vire-a para a direita, de lado, olhe para ela, ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse tirado a foto dele. Estavam olhando para ela do ângulo errado, e até hoje continua. Muitos grupos da mensagem, com medo dessa fotografia, tiraram a foto da parede da igreja. Outros espíritos oportunistas estão dizendo que essas fotos são museu e tiraram da igreja, e muitos estão com medo de tocar nela. Se cresce na mensagem do profeta, não teria medo de nada, estariam regozijando e vibrando com o sobrenatural. Estavam olhando para ela do ângulo errado, tendo se olhar para ela no ângulo certo. E só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Eu vou te falar bem a verdade, meu irmão, minha irmã. Os que baniram a foto da parede da igreja não têm a revelação do que aquilo significa. Os que estão com medo, os que pisaram na nuvem, os que tiraram ela da parede dizendo que é um museu, nunca receberam a revelação do que aquilo é. Veja, e só o Senhor Deus pode revelar qual é o ângulo certo. Vire-a para a sua direita, olhe para ela, ali está ele, tão perfeito quanto se tivesse sido fotografado lá em cima. Agora, veja, o parágrafo 91 da mensagem. Agora, nós verificamos que Elias pôde dizer isso porque a mensagem da hora e a palavra de Deus, veja, o mensageiro e a mensagem e a palavra eram exatamente a mesma coisa. O profeta, a palavra, a mensagem, mensageiro, mensagem, a mensagem, eram a mesma coisa. Jesus disse, se não faço as obras que de mim estão escritas, então não acrediteis em mim. Veja, ou seja, um pedaço da revelação está no papel e outro pedaço na vida do mensageiro. 92. É por isso que hoje não creem em fazer as obras de Deus, porque não aceitam a mensagem de Deus, não creem na mensagem. Mas para aqueles que creem na hora de Deus, em que estamos vivendo, estas coisas são alimento escondido. Pense somente. Veja, Deus o escolheu de tal modo que olham direto para Ele e não veem. Para nós é alimento. Nós estamos comendo aquilo ali, comendo a palavra e a mensagem. Veja, do mesmo modo que Elias cegou o exército sírio, do mesmo modo que Deus cega o incrédulo para o alimento verdadeiro e genuíno. Veja, 95 agora. Lembre-se, ele entrou em seu lugar sagrado pelo plano de Deus, pelo chamado de Deus e a palavra de Deus. Elias entrou em seu lugar secreto pela presciência, pelo plano de Deus e o chamado sobre a sua vida e conforme a palavra. E se essa não é a maneira de entrar, eu não sei como chegamos lá. Note, antes da seca começar, Elias entrou nesse lugar de segredo pela sua vida. Um verdadeiro tipo de que antes do juízo começar a golpear a terra, a igreja já está chamada a sair, a noiva já está escolhida e só esperando antes do juízo golpear, já esperando, comendo o alimento de Deus, desfrutando das bênçãos de Deus. Qualquer homem, em seu juízo normal, sabe que estamos indo em direção, direto na direção. Estamos bem na hora do juízo. Deus te abençoe, te guarde. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Amém.